Semana começando, a data FIFA não acaba nunca, vai chegar sexta-feira e não vai chegar quinta para o Fluminense jogar. A gente fica aqui nessa expectativa, nessa angústia, né, torcendo para chegar logo o dia do jogo do Fluminense. Eu conto os dias, conto as horas para te ver. A quinta-feira não chega nunca, chega logo quinta-feira. Quero ver o Fluminense em campo, tem Fluminense e Juventude e a gente chega a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu para atualizar a torcida tricolor. Importante demais a sua inscrição aqui no nosso canal. Importante que você deixe o seu like, deixe o seu comentário com o nome da cidade de onde você nos acompanha. Aperte o botão de hypar, tudo isso ajuda no engajamento. E você, claro, vai estar sempre bem informado, sempre atualizado com as notícias que a gente traz diariamente para a torcida tricolor. Galera, o Fluminense está perto de atingir uma marca importante na temporada 2025, 100 gols na temporada. Parece um número assim, bobo, parece uma estatística, né, sem muita relevância, mas não. É uma estatística importante sim, porque mostra o poder de fogo do time. E para você ganhar, você precisa fazer gols, né? O Mano Menezes falava ano passado. Aqueles times que passam de 100 gols na temporada são os times que vão brigar na parte de cima dos campeonatos. E ele tinha toda a razão, né? O Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil, está ali na briga por uma vaga no G6, G5, G4 do Campeonato Brasileiro, está brigando por vaga na Libertadores e o Mano tinha toda a razão. O Fluminense tem até agora, gente, 96 gols na temporada, em 65 jogos. No ano passado, para vocês terem uma ideia, ano em que o Fluminense brigou para não cair, né, na Série A do Brasileirão, o Fluminense fez 73 gols em 67 jogos. O Fluminense tem 23 gols a mais do que fez no ano passado. E aí a gente não pode esquecer daquela goleada de 8-0 sobre o Águia de Marabá, teve o 5-0 no San José na Copa Sul-Americana, né? Goleadas que inflaram aí um pouquinho esses números. Mas não importa, o Fluminense fez o papel que tinha que fazer, cumpriu ali o seu dever, goleou adversários, né, bem mais fracos. E tá com essa marca aí de 96 gols, está a 4 de chegar a 100 gols na temporada. Só que em relação ao ano passado, só pra gente ser justo, né, o ano passado, essa marca do Fluminense de 73 gols apenas, ela foi atingida em 67 jogos. O Fluminense tem 96 agora em 65. Então o Fluminense já tem quase o mesmo número de jogos disputados que no ano passado. Mas ainda assim, né, tem a grande chance de chegar a mais de 100 gols e dentro do mesmo número de partidas do ano passado. Só que o Fluminense ainda tem esse ano, gente, entre 14 e 16 jogos para fazer. 14 jogos ele tem garantidos. São 12 jogos no Campeonato Brasileiro, mais 2 jogos na semifinal da Copa do Brasil. Se passar pelo Vasco na semifinal da Copa do Brasil, vai ter mais 2 partidas para fazer na decisão da competição. Tá? Em relação à média de gols, né, do Fluminense do ano passado para esse ano, o ano passado o Fluminense teve uma média de apenas 1,09 gol por jogo. É a pior média do Fluminense no século. Neste século XXI, o ano passado, o ataque do Fluminense foi o pior do século. Média de apenas 1,09 gol por jogo. Enquanto que neste ano de 2025, a média de gols do Fluminense é de 1,48 gol por partida, ou seja, quase 1,5 gol por jogo. Eu vou mostrar aqui uma estatística do ótimo, excelente site flusão.info, que traz muitas estatísticas, muitos números sobre o Fluminense e mostra exatamente quais são os ataques mais poderosos do Fluminense neste século XXI. Olha aí, pessoal, site flusão.info, você que gosta de números, tá? O melhor ataque do Fluminense no século, gente, é o do time de 2002, aquele time que tinha Romário, Magno Alves, Rony. Era um ataque poderoso, era um ataque que fazia muitos gols. E o Fluminense, naquela temporada de 2002, fez 144 gols, média de 1,69. Só que o ataque de 2005 fez também 144 gols em menos partidas, em 75 jogos. Média de 1,90, quase 2 gols por jogo. Foi a média do time de 2005, que foi campeão carioca, vice-campeão da Copa do Brasil
e bateu na trave no Campeonato Brasileiro, chegou a disputar o título, aí depois foi caindo de rendimento, teve muito perto da Libertadores, perdeu a vaga na última rodada para o Palmeiras, depois de uma sequência de 5 ou 4 derrotas consecutivas. Mas esse ataque aí de 2005 também era um ataque muito bom, que tinha Petkovic, que desequilibrava, tinha Tuta, tinha Leandro, tinha o lateral direito Gabriel, que para mim foi o melhor lateral direito que eu vi jogar com a camisa do Fluminense. Aí, calma, gente. Porque tem pessoas que às vezes não prestam atenção no que a gente fala. Ah, mas teve fulano que jogou na década de não sei quanto. Teve o Aldo, teve não sei quem. Eu tô falando dos que eu vi jogar, né? O Aldo eu não acompanhei, apesar... Eu era criança ainda, eu sei que foi um grande lateral, mas eu não vi o Aldo jogar, né? Eu não posso falar assim, eu assistia aos jogos. Eu era criança, era um garoto. Então, eu tô falando dos laterais que eu vi jogar. Dentro dos laterais que eu vi jogar, né, o maior deles, para mim, foi o Gabriel, que passou, inclusive, pelo Fluminense em 2005. Acho que é o lateral com o maior número de gols, né, na história do Fluminense, se eu não me engano. Depois eu vou pesquisar se é isso mesmo, mas eu acho que é. Então era um ataque muito bom. O ataque era bom e tinha jogadores ofensivos também naquele time de 2005, jogadores de defesa que, né, participavam muito do ataque. O ataque de 2008, que foi campeão da Copa do Brasil com o Renato Gaúcho, aliás, Copa do Brasil foi em 2007, né, que é vice da Libertadores, né, em 2008. 125 gols, média de 176 por partida, ataque com Washington, Dodô, Thiago Neves, Conca, era um timaço, né, timaço aquele de 2005, que saudade. O ataque de 2022 com o Fernando Diniz, Cano e John Arias detonando os adversários. É o 4º melhor ataque do século. O 5º melhor ataque é o de 2017. Gente, se eu falar pra vocês o ataque do Fluminense em 2017, vocês não vão acreditar. O ataque do Fluminense de 2017 tinha Pedro, tinha Marco Júnior, Wellington Nem, tinha Henrique Dourado, de 2017. É o 5º melhor ataque do Fluminense no século. Impressionante. Era uma época de vacas magras, pouco dinheiro, contratações duvidosas. Mesmo assim, fez 118 gols naquela temporada. Ataque de 2023, campeão da Libertadores. É o 6º maior ataque do século. 115 gols. Ataque de 2001, gente, também com Rony Magno Alves. 115 gols, ainda não tinha o Romário. O Romário chega em 2022. Ataque de 2000, de novo, Rony Magno Alves, 115 gols. Ataque de 2012, aí esse ataque é inesquecível, né? Com Fred, Wellington Nem, Rafael Moura, o Rafael Sobis, Deco, Thiago Neves, era uma máquina. É o 9º melhor ataque do século XXI. O 10º, ataque de 2010, campeão brasileiro também, time com Conca, com Washington, Emerson Sheik, Fred, Rodriguinho, enfim, também um time muito ofensivo, aquele time do Muricy Ramalho. Ataque de 2014, tinha ainda o Rafael Sobis, tinha o Fred, né? Tinha o Wagner, enfim, era um ataque também, fazia bastante gols. Tinha o Walter, né? O Walter, atacante, deitou e rolou contra o São Paulo, fez 112 gols em 2014. Ataque de 2009. O ataque de 2009 foi um ataque com Fred, com Conca, com Michael Bolt, Alan, 109 gols, é o 12º maior ataque. Ataque de 2004, Roger, Ramon, Romário, Edmundo, 109 gols. Ataque de 2011, com o Rafael Sobis já, com o Fred, toda aquela turma que depois foi campeão brasileiro em 2012, né? Foi o 14º. 15º melhor ataque do século. Não vou falar todos não, tá, gente? Só vou chegar onde eu quero chegar aqui. 15º é o ataque de 2021, com 106 gols. Ataque de 2003 foi o 16º com 100 gols. E a partir de agora, né, a partir do 17º em diante, são os ataques que fizeram menos de 100 gols. E aí tá aqui o ataque de 2025, com 96 gols, ainda com 14 ou 16 jogos para fazer,
pode superar uma boa turma aqui, ó. Se o Fluminense mantiver essa média de 1,48 gols por partida, 1,48 gol, tá, gente? Porque é que leva em consideração. 1,48 gol por partida. Se o Fluminense mantiver essa média, ele vai e fizer 14 jogos, por exemplo, ele vai fazer mais 20 gols na temporada. E aí, com mais 20 gols, chegaria a 116, daria um salto aqui, ó. Viria para sexta posição, superaria o ataque de 2023. Se chegar à final da Copa do Brasil e mantiver essa média, vai fazer 23, quase 24 gols. Vamos arredondar para 24. E aí, com 24 gols, com mais 4, então iria a... Aqui, ó, chegaria ao quinto, chegaria a 120. Se ele mantiver essa média e chegar, né, a 14 jogos ainda na temporada, ou seja, chegar à decisão da Copa do Brasil, esse ataque do Fluminense pode se transformar no quinto maior ataque do século. E olha que nós temos Everaldo, né, como comandante do ataque tricolor durante boa parte da temporada, mas o Fluminense ainda bem que teve outros jogadores ao longo da temporada que foram correspondendo. O Cano, mesmo não estando perto do seu melhor momento, já tem 20 gols na temporada, Canóbio tem feito muitos gols, Serna tem contribuído, enfim, tem uma galera aí que tem ajudado e por conta disso o Fluminense tem conseguido, né, balançar as redes adversárias e já tem quase 100 gols na temporada. Depois do domingo de folga, os jogadores do Fluminense se reapresentam nesta segunda-feira. Tem treino na manhã desta segunda. O Fluminense divulgou, inclusive, a programação da semana. Os treinos vão ser todos no período da manhã, segunda, terça e quarta. E aí, na quinta-feira, o Fluminense volta a campo e enfrenta a equipe do Juventude pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por falar nisso, gente, o check-in para o público em geral será aberto às 10 da manhã desta segunda. Então, a partir de hoje, segunda-feira, dia 13 de outubro, os torcedores do Fluminense já podem fazer o check-in para compra de ingressos para o público em geral. Tá? Até ontem, apenas aqueles sócios com prioridade é que poderiam fazer o check-in. Hoje, então, o público em geral está liberado, está aberta a venda para você, torcedor tricolor, que não é sócio ainda. E a gente até aconselha, recomenda, né, que você seja sócio do Fluminense, possa adquirir os benefícios. E vai ter agora em novembro, né, uma atualização aí nos benefícios do plano de sócio torcedor do Fluminense. Então a gente sempre aconselha, sempre recomenda que é bom, né, e importante, né, a contribuição, a colaboração com o clube. Em relação à parte de campo-bola, o Zubeldia, como a gente já contou aqui, está aproveitando esses dias da data FIFA para poder conhecer melhor o elenco, né? E a gente espera que jogadores como Lescano, Lavega, Matheus Reis, que eu citei ontem aqui, que está esquecido ali, o garoto da base, promessa, uma das maiores promessas do futebol mundial, né? Não tem tido oportunidades também, às vezes a gente esquece, né, que ele está lá no elenco. O Júlio Fidelis, o Wallace Davi, enfim, Riquelme, garotos que precisam ganhar minutos, porque se quem tá no banco de reservas, quando entra não corresponde, então peraí, vamos chamar outros, vamos chamar a garotada, que às vezes tá com um outro ânimo, com a outra, né, com outro espírito de colaboração e de querer mostrar serviço, e aí o Zubeldia tá tirando esses dias também para conhecer o elenco na totalidade. São 34 jogadores no elenco, então é muita gente para ele poder dar atenção todos os dias em um período em que você às vezes tem um dia para treinar e já volta a jogar, tem 2 dias para treinar e já volta a jogar. E agora com essa semana aí da data FIFA, né, ele iria aproveitar para conhecer melhor o elenco do Fluminense como um todo. Tá aproveitando também esse período, gente, para treinar a parte tática. Ele não teve tempo praticamente para treinar a parte tática. Chegou tem 2 semanas e é um jogo atrás do outro. É jogo atrás de jogo. Então, agora sim, ele está tendo um tempinho, alguns dias ali, para treinar a parte tática, para mostrar o que ele espera do time, defensivamente, ofensivamente. Já contei aqui para vocês que o Zubeldia, ele tem 2 auxiliares, um que trabalha somente a parte ofensiva, o outro trabalha somente a parte defensiva, e o Zubeldia coordena, né, o todo. Então, é assim que ele trabalha, e ele tem aproveitado esses dias para poder, né, trabalhar especificamente o setor defensivo, o setor ofensivo, e tem trabalhado também a questão da bola aérea,
defensiva e ofensiva. O Fluminense tem uma deficiência nessa bola. A bola aérea cruzada na área do Fluminense é um Deus nos acuda. E a bola ofensiva do Fluminense, a bola aérea também, às vezes é mais perigosa pra gente, porque às vezes liga o contra-ataque, né, do adversário, do que o oposto. O Fluminense tem muita dificuldade em fazer gols de bola parada. Nessa bola aérea, né, quando ela vem na bola parada, se é que vocês me entenderam. Né? A jogada aérea é originada na bola parada. É o escanteio, aquela faltinha perto da área. Enfim, o Fluminense tem muita dificuldade nesse tipo de jogada, tanto quando está se defendendo, quanto está atacando. Então o Zubeldia também tem dado uma atenção a essa parte nesses dias em que ele está treinando o time antes da partida contra o Juventude. Não se sabe ainda se ele poderá contar com o Kevin Serna, porque está com a seleção da Colômbia, tem jogo amanhã contra os Estados Unidos, aí ele volta dos Estados Unidos na quarta, e aí vai depender do desgaste físico dele, não se sabe se ele vai ter condições ainda de jogar contra a equipe do Juventude, e tem o Keno, que saiu, né, reclamando de dores no intervalo do jogo contra o Mirassol. O Fluminense não divulgou nenhuma notícia, nenhuma informação sobre a situação do Keno. Quando é assim, quando não divulga nada, é porque normalmente não teve lesão nenhuma, tá, gente? Quando não divulga nada, normalmente é porque foi avaliado e, né, e não identificaram nada, tá? Mas vamos ver, temos que esperar. Se o Serna e nem o Keno puderem jogar, vai ser um problema, porque aí as opções para o Zubeldia seriam Soteldo, Santi Moreno, Lavega, que não tem jogado, Riquelme, que também não tem jogado. Ou então escalar John Kennedy e Germancano, os dois no ataque. Mas aí tem que mudar, né, a composição ali da formação do time. Aí eu acho que já não vai rolar. Mas aí as opções seriam essas: Soteldo, Santi Moreno, Lavega e Riquelme. Eu acho improvável ele colocar de cara Lavega ou Riquelme. Ele usaria provavelmente o Soteldo. E aí, né, vai gerar aquele climão no Maracanã na hora que o alto-falante anunciar o nome do Soteldo na escalação, porque a torcida, né, pegou birra e com toda razão do venezuelano Soteldo. Expectativa, gente, para essa segunda-feira é da volta de Paulo Henrique Ganso aos treinos, depois de quase um mês afastado dos gramados, se machucou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians, quando o técnico ainda era o Renato Gaúcho, e fica a expectativa, porque o Ganso tinha dito recentemente, na sexta-feira, que hoje voltaria aos treinos normalmente e sendo preparado, então, para a partida contra o Juventude. O Fluminense precisa ficar atento, tá? Alerta máximo ligado. O Fluminense tem 8 jogadores pendurados para esse jogo, 8 jogadores com 2 cartões amarelos e que, se receberem mais um cartão amarelo contra o Juventude, desfalcam o Fluminense no clássico contra o Vasco. O jogo contra o Vasco é na segunda-feira da próxima semana. Então o Fluminense tem 8 pendurados. Desses 8 pendurados, 2 são titulares imprescindíveis: Martinelli e Lúcio Acosta. Perder um deles ou os dois para o jogo contra o Vasco seria catastrófico. Catastrófico. O Martinelli é o cara que mais marca nesse meio de campo do Fluminense e aparece muito no ataque. E o Lúcio Acosta é aquele cara da criatividade, é o cara do improviso, é o cara que deu, né, um novo jeito de jogar ali para o meio de campo do Fluminense. Então, os dois têm que tomar muito cuidado contra o Juventude, para que, né, não recebam cartão amarelo, não sejam amarelados, para não desfalcarem o Fluminense diante do Vasco. Os outros jogadores que estão pendurados são Bernal, Ignácio, Lima, Ganso, Thiago Santos e também o Santi Moreno, tá bom? No mais, galera, é isso. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência. Deixa o like pra gente aí, tá bom? Grande abraço e até a próxima.